amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala, participe pelo chat no site da AltV, WhatsApp 974012235 e um telefone que fica à sua disposição é São Paulo 11-5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado estadual Coronel Camilo. Coronel Camilo, prazer tê-lo aqui. Prazer estar aqui discutindo coisas de interesse da nossa cidade, do nosso estado. Muito obrigado. Já se habituou à Assembleia depois Estou de um bom acostumando, né? A Câmara é mais pulsante, a Assembleia é um pouquinho mais... A competência estadual é um pouco menor, a gente sente um pouco de dificuldade, mas para a minha área, que é a área de segurança, está muito bem lá, a gente está conseguindo desenvolver alguns projetos. Deixa eu inverter um pouco. Como é mais abrangente, é estadual, então o senhor sente diferença nisso? É isso? É mais... O território é mais abrangente, Sim, sim. A competência para legislar é menor. Sim. Mas na área que eu domínio, que é a segurança pública, lá eu estou no lugar certo. Estamos trabalhando em projetos que vão melhorar a segurança pública. Aí, nesse aspecto, a Assembleia é melhor do que a Câmara Municipal. Sem dúvida. A Câmara é mais restrita a para a área de segurança. Para a área de segurança, sim, por ser competência do Estado, mas o leque de opções que o vereador tem para legislar é bem maior. Desembargador Nelson Calandra. Prazer tê-lo aqui, doutor Calandra. Sempre um prazer renovado poder voltar a esse importante veículo e encontrar meus amigos, Coronel Camilo, que foi realmente um grande comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Cimino, presidente do Sindicato dos Jornalistas, que sempre honrou a magistratura com seu apoio e nos brindando sempre com a verdade, em diversas batalhas que a magistratura teve que enfrentar, um jornalismo responsável. E o Zon Campé, que é o nosso âncora. Um dia eu queria ter essa voz. Quando eu crescer, né? O senhor é muito gentil. A pergunta que eu fiz para o Coronel Camilo, para o senhor, é a inversa. Já se habituou com a aposentadoria? Outro dia minha mulher queria rasgar a toga e jogar fora. Ela falou assim, você já se aposentou. Eu me aposentei agora, dia 14 de julho, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, depois de trabalhar por 58 anos, 34 anos e meio no tribunal, dei 40 mil votos no tribunal e atendi 500 mil de pessoas no primeiro grau. E ainda saí devendo, porque a cadeira que eu estava na 17ª Câmara era uma ação, a competência preventa é de uma ação civil pública, que é todo o Estado de São Paulo, mais de 1 milhão de pessoas. Portanto, eu acabei julgando 15 mil processos com a minha equipe maravilhosa, 15 mil processos, mas ainda saí devendo 18 mil que eu não consegui dar conta naquele tempo que eu tive nessa cadeira, que foi um tempo de transição e passagem para a aposentadoria. O senhor não me respondeu, já se habituou? É isso que eu falei. Dona Lucy falou para mim que realmente a gente tem que deixar a toga, né? Se habituou. E agora, né? Sou inscrito na OAB e ainda não fiz nada de advocacia, mas ela diz que eu tenho que voltar para a advocacia, né? E não posso parar. E estou tentando exercer várias atividades, algumas em Brasília. Agora acabaram de me eleger para o conselho da Unifesp, da faculdade que tem 27 campos, cuida de toda a população indígena do Brasil. E eu perguntei aos meus amigos que me elegeram, por que me elegeram? Eu não sou médico, né? Eles falaram assim, doença do corpo, nós médicos curamos. A parte jurídica você vai ter que dar um jeito de curar. É um conselho que ainda não cheguei no conselho, ainda não sentei, porque estava no outro conselho que eu faço parte em Brasília. Então, por enquanto, estou dando conselho, já é uma boa saída. Maravilha. Antônio Carlos Cimino, prazer tê-lo aqui, Cimino. Prazer enorme novamente estar aqui, honrado com a presença do Coronel Camilo, que sempre honrou a Polícia Militar, a Câmara Municipal e agora empresta a sua experiência na Assembleia. E com este ícone do Judiciário,
o Calandra, doutor Calandra, que, embora ele diga que ficou devendo à magistratura, mas o Estado deve muito a ele. Sim, Nós devemos sim. muito à capacidade dele, que emprestou nesses anos todos, e agora aposentado, vai fazer falta no judiciário. Você continua em plena atividade como presidente do Sindicato dos Jornais de Bairros. Continuo. Continua com o Jornal da Zona Leste, sempre. Jornal da Zona Leste, 43 anos, o Jornal Marco Zero, 12 anos, e o Jornal Valor da Paulista, 10 anos. Não é apenas presidente do Sindicato de Jornais e Revistas de Bairros, ele dirige e incentiva. É verdade. E agora eu tento diminuir, tentando fazer, copiando o Dr. Calandra, tentando aposentar-me, mas sem sucesso. E tenho amigos que ainda levam serviço para mim, né? Nós temos aí o Romboli, que é o presidente, vice-presidente do Diário de São Paulo, com a Rede Bom Dia, nós estamos com um jornal novo, que é a Voz da Moca, Bom Dia, Voz da Moca, e estamos aí com algumas ideias que ele tem e ele só me põe para trabalhar. Só para registrar, o Coronel Camilo é filiado ao PSD. O partido do Coronel Camilo é o PSD. Então, eu, às vezes, cometo alguns deslizes aqui, mas hoje... O Zancopé está vendo o Cimino falar da Moca, né? E eu fiquei muito tempo em Brasília. O pessoal falando, o que é esse negócio de Moca, de Juventus e tal? Eu falei, isso não é bairro, é doença. Porque É isso mesmo. quem é da Moca nunca sai da Moca, né? Pode até mudar para outro lugar, mas volta para lá. Volta. Que eu tinha um amigo que era médico da minha filha, desde pequena, né? E ele ficou muito bem de vida, né? Comprou um apartamento na Aclimação e tal. Chega um dia ele todo desconsolado para mim, Calandra, não adiantou mudar de lugar. Minha mulher vai comprar até carretel de linha na Moca. Então eu resolvi voltar para a Moca e esquecer esse negócio de aclimação. A República da Moca. República da Moca também é um exagero, hein? Não, mas é assim mesmo. O doutor Calandra está falando e é verdade. Eu tenho vários amigos que mudam de bairro. Nós temos uma outra atividade além da editora. Nós temos a Cimino Imóveis, que é a imobiliária, e a Moca Engenharia. E vez por outra, Cimino, olha, quero voltar para a Moca, não aguento mais. Né? Coronel Camilo não é da Moca, né? Não sou da Moca, eu sou da Zona Norte, mas eu trabalhei na região centro e fizemos um trabalho muito forte ali com o pessoal da Moca. Eles são realmente tradicionais, não tem jeito. Para você, me perdoe, para você ter uma ideia, minha família tem 130 anos de Moca. Então, como é que eu vou sair do bairro? Eu visito vários bairros, tenho amigos em todos, inclusive visito por dever de ofício, eu conheço 85% das redações de jornais de bairros. Mas a hora que eu volto para a Moca, eu me sinto, o ar parece que é diferente. O assunto que continua em pauta, né, sobre o que aconteceu em Minas Gerais, a tragédia que se registrou em Minas Gerais, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, prometeu que o governo federal irá recuperar a bacia do Rio Doce, principal afetada pelo rompimento das 2 barragens em Minas Gerais. Ela reconheceu que o processo será de longo prazo, mas ressaltou que é compromisso da presidente Dilma Rousseff recuperar o Rio Doce e, segundo ela, talvez melhorar as condições e deixá-lo melhor que antes. Doutor Calandra, Cimino, Coronel Camilo... Aliás, a pergunta está ali, mas alguém acredita nisso? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Nós temos que parar só de falar e fazer, né? As ações são necessárias. Muitas coisas que estão se falando, elas acabam não acontecendo e quem sofre é a população. Coronel, eu queria fazer uma pergunta. O senhor que está na Câmara dos Deputados, existe na Assembleia Legislativa do Estado, existe situação semelhante no Estado de São Paulo? A essa de Mariana? Não. Mineração, barragens de contenção. Não existem barragens, tudo, mas aqui, eu digo assim, São Paulo sempre foi muito sério no planejamento, principalmente no planejamento de risco, né? Eu não tenho ciência, e eu trabalhei no Corpo de Bombeiros, né, de problemas desse tipo que chegaram a esse ponto de ter trincamento, né? Porque me parece lá que até outras barragens que foram se verificar tem absoluta falta de manutenção. Aqui a gente vai para o interior do estado, né? Embora seja do PSD, né? Eu
vejo aí que o PSDB tem cuidado bem das estradas, tem cuidado bem, e há uma preocupação muito grande dos órgãos nossos, né, de CETESB, de órgãos que fiscalizam determinadas situações, não só de mananciais, mas na parte de engenharia. Então eu desconheço se nós temos, né, várias barragens, mas não sei se nós temos algumas com problemas tão sérios como aconteceu lá. Mas só para fechar, doutor Calandra, eu acho assim, temos que agir, né? Vai demorar bastante tempo, temos que dar start agora, mas o que a gente está carecendo realmente é acreditar que as coisas serão feitas, né? Isso eu estou duvidando. O problema de Mariana e da barragem do Rio Doce é que o homem não deve construir coisas que possam destruí-lo. O homem não pode construir coisas sobre as quais ele não tem controle nenhum, ou que não tem controle pleno. Nós tivemos aqui no Vale do Paraíba uma inundação horrorosa que destruiu o fórum, destruiu a memória da cidade de Paraibuna, e naquela ocasião já foi dito que nós tínhamos que ter alarmes, soasse alarmes para alertar a população de risco como esse. Eu não vi ninguém em Minas Gerais se preocupar em botar um alarme ao pé dessas barragens para alertar a população. Não digo que isso seja falha de A, de B, de C, porque não adianta procurar culpados. O que nós temos que fazer é evitar um acidente como esse. Então, o ser humano não pode acumular detritos, rejeitos que podem soterrá-lo. Então, eu acho que é bom exportar minério de ferro, e nós exportamos o minério de ferro para a China, para ela elaborar os produtos e depois devolver para nós. Falo isso porque estou trabalhando num conselho que se ocupa de comprar mercadorias que vêm da China, uma entidade que é a Ferrovia Norte-Sul, que compra todo o material que é fabricado na China. Então, nós ficamos com a parte mais crítica, que é a extração do minério, e eles industrializam o minério e depois devolvem com o produto acabado para nós. Então, eu acho que o povo brasileiro está na hora de acordar. Eu acho que Mariana não é um problema da presidente Dilma, nem da minha queridíssima amiga ministra Isabela Teixeira, nem de todos os demais envolvidos no Planeta Verde, um monte de atividades. Eu acho que isso é um problema de toda a população brasileira. As grandes empresas brasileiras têm que procurar colaborar para recuperar esse dano ambiental. Eu não posso, eu fico perplexo, eu não sou um engenheiro, não tenho essa formação, mas eu fico perplexo de ver que nenhuma atitude é tomada enquanto essa lama vai escorrendo e deteriorando, já inclusive, o mar. Será que não, vamos dizer, naquele acidente que houve no México, no Golfo do México, as petroleiras tiveram que dar um jeito de fazer barreiras de contenção, de retirar aquele material, um programa de dragagem imediato. É que nós, no poder público, até fazer a concorrência, até 500 entrarem com mandado de segurança dizendo que a concorrência não está certa, até achar um empreiteiro no meio desse lava-jato, essa coisa toda, que queira ir lá dragar esse material todo que caminha para o mar. Com certeza, todos nós já estaremos vitimados. Por isso, acorda, Brasil. Já chegou, Omar. Me permite e peço desculpas ao trocadilho, o negócio vai de mar a pior. Sim. Então, a responsabilidade é de todos, como o doutor Calandra comentou, mas não pode ser de longo prazo. Esse longo prazo, que não tem fim, né? As famílias estão angustiadas, estão desalojadas, estão desesperadas. Deveriam fazer um mutirão, todas as cidades no entorno, ajudar máquinas, equipamentos, caminhões, dragagem. Não pode, as famílias não podem mais esperar, o desespero lá é muito grande, mesmo porque precisa achar os corpos, que ainda não foram achados. Tem 11 ainda. Tem 11 corpos que não foram achados. As famílias querem o corpo, pelo menos enterrá-los dignamente, não pode. Acho que tem que fazer um mutirão, a área federal, a área estadual, Rio de Janeiro,
São Paulo colaborar, enfim, todos os estados que puderem colaborar, porque o drama é muito maior e será muito maior. A cidade cheira defunto. Ontem passou uma reportagem, as jornalistas foram fotografar, precisaram utilizar de um banheiro e utilizaram de uma das casas destruídas. O cheiro, segundo elas, era de defunto a céu aberto. Quer dizer, então, é muito preocupante e todos deveriam abreviar o máximo possível esse estado de coisa. Doutor Calandra, aproveitando a presença do senhor na mesa, algo que, né, o senhor citou o problema que nós tivemos no México, nós tivemos em vários pontos do mundo acidentes com petroleiros. Então, as empresas imediatamente eram obrigadas a agir. Aqui eu noto o Ministério Público não pode fazer nada, a Justiça brasileira não pode fazer nada, independente disso que o senhor colocou sobre os trâmites legais, o acompanhando, mas não pode fazer nada. Eu acho que pode e deve, né? E agora mesmo surgiu um conflito de competências. O juiz federal da região de Mariana mandou que a mineradora colocasse barreiras de contenção para evitar que a lama chegasse a um determinado lugar, que seria um lugar de preservação. E a Justiça Estadual e o Ministério Público Estadual mandaram remover as barreiras sob pena de uma multa mais alta ainda. Então, a Samarco, agora cedo, está a remover as barreiras que o juiz federal havia mandado colocar, porque houve um estudo mais aprofundado, dizendo que se essa lama não for liberada, haverá danos maiores ainda. Então, casa que falta pão, todo mundo grita, ninguém tem razão, né? Então, eu acho que a autoridade para esse assunto é federal, porque está atingindo o mar, não está atingindo só o município de Mariana. Os meus colegas da Justiça Estadual podem também intervir para auxiliar a população. Eu vejo como bons exemplos de trabalho o caso de acidentes aéreos. A Gol, quando sofreu aquele choque aéreo na rota Brasília-Belém, que houve várias pessoas vitimadas, né? Ela agiu com presteza, ela procurou socorrer os familiares, atando do mesmo modo. E a empresa de mineração lá no Vale do Rio Doce também tem procurado agir, mas eu acho que falta uma organização. Um manda tirar, outro manda colocar. O que é que eu faço? A briga de vaidades. Isso é o conflito de competência, né? Quem sofre é a população e o meio ambiente. Coronel Camilo, o senhor na Assembleia Legislativa, nos primeiros dias, conseguiu aprovar uma lei, né, estabelecendo multa para os chamados pancadões, aqueles carros que usam som alto, e parece que a polícia já tem conseguido agir, porque quando se faz uma lei dessa, eu vou me antecipar ao senhor, quando se faz uma lei, né, dessa dimensão, né, a sua aplicabilidade é que é um problema. Sempre, né? Sempre a lei, né? Só para todos que estão nos assistindo aí, são 4 brigas numa lei, que eu sempre brinco, que são 4 brigas. Uma briga para a votação, tem que convencer os demais vereadores, no meu caso lá os deputados, de que a lei é importante. Num segundo momento, uma briga com o governo para que a lei seja sancionada, ou seja, que o governo entenda que aquela lei é importante. E esse projeto na área estadual está nesse momento. Depois tem a regulamentação da lei, porque a regulamentação você pode destruir a lei. Eu fiz uma lei semelhante a essa na área municipal, era muito boa para o município de São Paulo, aplicava a multa, prendia o veículo, e na hora da regulamentação, a prefeitura entendeu que quem deveria fiscalizar era o PSIL, ou seja, o PSIL já tinha um trabalho tão grande nas casas de show, nas igrejas, tinha que ficar também com os pancadões, e não são poucos, né? 300 a 400 só na cidade de São Paulo. Então a terceira seria a regulamentação. E a última briga é para fazer a lei pegar, né? Ou seja, para que realmente haja fiscalização. Então, nesse caso, só para todos entenderem muito bem, nós temos um projeto de lei, que é o 455, foi aprovado agora, há 2 semanas atrás, na Assembleia Legislativa, e essa semana seguiu para a sanção do governador. O governador deve analisar, sancionando, vai regulamentar e entra em vigor.
E a nossa ideia é que a Polícia Militar de São Paulo, de onde eu sou oriundo, ela possa fazer essa aplicação desta lei, agora no estado todo. Porque alguns municípios, como eu comentei, criam a lei, mas não tem, até criam formas de ela não funcionar, que foi o que aconteceu aqui em São Paulo. E esse é um problema sério. Trabalho muito forte, Zancopé, Dr. Calandra, Cimino, contra a desordem urbana. A desordem, ela cria um ambiente propício para o crime. Então, quanto mais organizada a cidade, melhor. E um problema sério de desordem, que não é só em São Paulo, agora está indo para as grandes cidades, é o pancadão. O indivíduo chega lá, abre um veículo com som alto, num lugar onde não pode fazer show, e reúne ali 200, 300, 400, 2.000 pessoas. E nesse momento, aquilo vira uma bagunça. Quando tem só música, se for organizado pela prefeitura, se tiver um mínimo de organização, não tem droga. Mas quando isso não acontece, inevitavelmente caminha para o tráfico de drogas, para o sexo com menores, para a bebida com menores e vira um problema de polícia. Então a nossa ideia é trabalhar com inteligência, antecipadamente, chegar no início lá, 100, 50 pessoas reunidas e falar, não vai poder fazer show aqui. Querendo permanecer para fazer o show, multa o veículo ou o dono do som, não parou ainda, recolhe o som. Hoje a polícia não pode fazer isso. Hoje é um problema de postura municipal. Só quem pode intervir no início do pancadão, que não tem crime, show na rua não é crime, bebida para maiores não é crime, uso do espaço irregularmente não é crime, tudo isso são posturas municipais. Então a polícia não pode agir no começo, ou seja, não pode agir por antecipação. Essa lei vai dar essa ferramenta, vai ser competência do Estado até para manter a ordem pública, poder intervir no início dessa desordem e não deixar chegar lá, não deixar chegar no crime. Mas a notícia diz que a polícia já está realizando ações. Já está realizando ações, mas não tem a ferramenta. Hoje, se a polícia chegar hoje, Faz o quê? pede para baixar, faz algumas ações e não deixa lugar ficar. proibido, Hã? guincha o veículo. É. Está estacionado em lugar proibido. Se tiver em lugar, mas se tiver num lugar permitido, hoje não tem o que fazer. O senhor pode até forçar um pouquinho e levar pela perturbação do sossego, mas aí precisa testemunha. Ninguém quer testemunhar num caso desse. Então a polícia está com dificuldade. Agora, uma coisa que eu queria deixar bem claro aí para a nossa mesa aqui e para todos que estão nos assistindo. Não sou, e nenhum dos deputados que aprovou a lei é contra qualquer gênero musical. O que nós somos contra? Quando qualquer gênero, samba, pagode, funk, como é a maioria das músicas utilizadas nesse show, quando aquilo vira bagunça, vira baderna, é o que a gente chama de pancadão. Então é isso que nós somos contra. Por outro lado, estamos trabalhando junto à Secretaria de Cultura do Estado e do município para que crie espaços para os jovens se divertir. Porque isso está acontecendo por falta de espaços para os jovens se divertir, principalmente na periferia. E aqui vai um outro recado para o nosso prefeito de São Paulo, né? Vamos trabalhar um pouco na periferia, né? Em vez de ficar criando muita faixa e ciclovia aqui na Paulista, por exemplo, vamos pensar lá em São Miguel Paulista, Guaianazes, Itaquera, Parelheiros, né? Grajaú. Acho que lá precisa um pouquinho mais da atenção do nosso prefeito. Eu queria só dar aqui meu testemunho, porque uma vez fui a um restaurante no Lago da Matriz, na freguesia do Ó. Lá tem, uma verdadeira chuva de garrafa de vodka. Eu nunca tinha visto tanta garrafa de vodka vazia no chão. Dava para fazer ali uma coleta beneficente, vender aquelas garrafas, pagava muitas contas em atraso. Uma bagunça generalizada, você não podia chegar na praça. Né? Depois a Polícia Militar parece que... Começaram a fazer ações lá e tem dado muito resultado. Tem dado muito resultado. Não é que é contra a alegria do jovem, é isso que o jovem precisa entender. É que essa alegria deve ser exercida em locais adequados, não é? Nós temos o sambódromo aí que passa uma parte do ano fechado, né? Ocioso, e vários outros lugares maiores ainda que o sambódromo que poderiam receber esses jovens com organização, com fiscalização, não é? Para evitar aqui a festa da Quirupita, eu moro aqui na região da Paulista, né? Às vezes você não consegue transitar e é a mesma história, centenas, milhares de garrafas de vodka, porque eles não vão na festa da Quirupita, ficam ali na região consumindo drogas e bebidas alcoólicas. Talvez uma grande medida que o Brasil poderia adotar é como nos Estados Unidos. Ninguém pode sair na rua bebendo na garrafa com a garrafa descoberta. Se fizer isso, é preso por infração. Então, eu acho que nós temos que ir criando medidas educativas para não contaminar a juventude com essa ideia que pode tudo. Não é?
Os mais jovens vão ver aqueles mais crescidinhos tomando vodka Acho que pode. no bico da garrafa, acabam morrendo em coma alcoólico, nem sempre o socorro chega a tempo. Vários casos de jovens que faleceram por essa. A bebida alcoólica, ela é tão perigosa como qualquer outra droga. É uma droga. Não é verdade? E as pessoas, às vezes os pais, às vezes os vizinhos, e lembrar o jovem que às vezes aquele lugar onde ele está fazendo aquele ruído todo, tem uma pessoa doente, tem uma pessoa operada, tem criança pequena, tem gente que trabalha à noite, tem que dormir de dia, tem gente que trabalha de dia e precisa dormir de noite. Então, o seu direito começa, né? É isso que eu ia falar. Aonde termina o meu. É simples assim. O seu direito acaba onde começa o direito do outro. Simino, o Jornal da Zona Leste já mapeou isso na região. Na região, sim. Nós temos vários pontos, né? São Miguel, Itaquera, Guaianazes, Vila Matilde, tem vários focos de pancadões. E como foi dito aqui, né, o doutor Calandra, o Camilo, o direito é de todos. E quando a gente fala que o jovem precisa ser mais disciplinado, escolher melhor as amizades, dá a impressão que a gente nunca foi jovem. Eles não entendem isso, que nós também já fomos jovens, já participamos na época nossa, o rock, né? Os beatniks, né? Mas era diferente, aí é que está. Então, o barato é curtir, né? A mulherada, as meninas, né? Namorar, isso é saudável. Agora, se entorpecer, encher a cara de cachaça, vodka, seja lá a bebida que for, que barato que dá. Aí a menina olha e fala assim, esse cara é um tonto, porque ao invés eu estou aqui, ao invés dele aproveitar o momento, né? De namoro, de romance, não, fica caído bêbado, que eu já vi várias vezes, já fiz algumas matérias a respeito, dá um dó danado de ver a juventude se entorpecer, se encaixaçar, a troco do nada, e não dança, acabam não dançando, acabam não curtindo o grande som que eles mesmos colocam nos seus automóveis, que inclusive é proibido por lei, que não pode colocar aquele som exagerado nos automóveis. E é uma judiação ver a juventude, que é o futuro do nosso país, aí entorpecida, né? Deixa eu só complementar, só para não perder, né? Nós precisamos, para tudo, né, a solução para quase tudo isso é a educação, não tenha dúvida. Nós precisamos voltar a ter dentro das disciplinas, eu na Câmara Municipal fiz um projeto, estou tentando fazer na Assembleia também, para que se ensine cidadania dentro das escolas. Educação, né? moral e Respeito. cívica. Eu chamo de outro nome hoje, senão vão falar que eu estou querendo trazer a ditadura de volta. Eu falo porque eu dava aula disso, entendeu? Então... Mas, o que eu gostaria... Olha, eu propus lá na Câmara, quase fui massacrado lá, porque eu falei, então tá bom, vamos chamar de cidadania, vamos chamar de disciplina de cidadania, mas o que eu quero mesmo é que as pessoas, os jovens, entendam que tem que respeitar os outros. Respeito é fundamental. Vindo de um militar. E aí, a gente mudou para a cidadania, mas é isso que a gente gostaria mesmo. O Camilo foi presidente dos comandantes, né, fui de todo o Brasil. 2 anos do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, né? E justamente assim, o reflexo é imediato na segurança pública. Onde eu tenho respeito, onde eu tenho exercício da cidadania, eu tenho uma quantidade muito pequena de problemas na área de segurança pública. As pessoas se respeitam, convivem melhor, né? E o caso do pancadão nada mais é do que isso, é falta de respeito das pessoas que estão se divertindo exageradamente. Eu queria dar um incremento aí, né? Na realidade, não fica só na bebida, não, vai muito para a droga e o que é pior, muitas crianças, né, muitas jovens, adolescentes, 13, 14 anos, acabam tendo filhos de relações sexuais nesses pancadões que eles não sabem nem de quem é. Então é grave o problema, é grave. Você está acompanhando o Gente que Fala, retornaremos em instantes.
Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Conosco hoje, Dr. Nelson Calandra, o Coronel Camilo, deputado estadual. Dr. Calandra já se aposentou. A PEC da Bengala seria bom, doutor? Não, imagina. Bem? Tá louco. Depois de tanto tempo trabalhando, alguém tem que mandar parar, né? Alguém com essa jovialidade, assim, mandado embora aos 70 anos. Não, mas tá bom, tá É louco. discutível isso daí. E Gente, o Cimino, que é presidente do Sindicato Jornais de Bairros, Jornal da Zona Leste, São Paulo terá plano de... Esta é a edição atual. Mais recente, atual. São Paulo terá plano de contingência para o abastecimento de água da região metropolitana. Cimino, tem um assunto aqui no Gente que Fala sobre o número de mortes em acidentes de trânsito que teria caído 50% na cidade de São Paulo em setembro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública. O prefeito Fernando Haddad diz que os resultados não são coincidência, mas uma demonstração clara que a política de redução de velocidade nas vias da capital paulista está dando resultado. Então, quando ele fala redução de 50%, 50% de que número? Né? E ele erra, continua errando, porque se ainda tem 50%, então vamos passar a velocidade a 5 por hora, que aí zera. Aí morte zero, aí vai ser consagrado. E todo mundo andando a pé. Porque não existe... Se andar a pé não haverá atropelamento. Então, e não acidente, nem nada. Vai ser só acidente de calçada, né? Calçadas irregulares que existem por aí. Tropeções nas calçadas, quedas em buracos. Evidente que a intenção dele é a melhor possível, né? Eu não posso imaginar que ele faça uma redução, mas precisa ter um estudo mais aprofundado. Por exemplo, a marginal central a 60 km por hora. Então, todo mundo, eu vivenciei isso a semana passada, todos vão por essa faixa. O que acontece? Congestionamento, ninguém anda. E a faixa, que é de 50 km por hora, é vazia. Aí o pessoal precisa andar, não pode porque a velocidade é só 50 por hora. Então, certas coisas precisam ser melhor estudadas. A Avenida 23 de Maio, por exemplo. Quem é que é o louco de atravessar uma avenida como a 23 de Maio? Então, não tem pedestre. Então, por que 60 por hora? O São Paulo, dizia já o prefeito Prestes Maia, São Paulo não pode parar. Nós vamos parando sem necessidade. São Paulo, a vocação da cidade de São Paulo, é uma cidade de trabalho, cidade de lavoro, como diz o italiano. Então, se é uma cidade de trabalho, nós precisamos ter agilidade. As ciclovias, que é um erro, ao meu ponto de vista, porque é uma ciclo vazia. A gente não vê ciclista, porque a cidade não é plana, tem problemas de altitude. Santana, por exemplo, né? Morro, Perdizes, morro. Então, quem é que anda de ciclovia com esse tempo? São Paulo é uma cidade que, antigamente, né, a cidade da Garoa,
precisa ter um estudo mais aprofundado. Faixa de ônibus, das 6 da manhã às 22 horas. Claro, vamos privilegiar o usuário de ônibus, sem dúvida nenhuma, na hora do rush, das 6 às 9, das 6 às 10 da manhã, não das 6 às 10 da noite. Não, sabe, ainda faltam ajustes. E o prefeito, eu falo isso até à vontade, porque já comentei isso com ele. Ele precisa sair um pouco mais lá do viaduto do Chá, visitar, andar, porque é fácil você canetar sentado ao ar-condicionado, com um monte de assessores que falam. Ele tem alguns secretários excelentes, mas tem alguns que deixam a desejar. Porque São Paulo, com esta cidade, com 6, 7 milhões de automóveis, como é que pode parar o trânsito desta maneira? Estava vindo para cá. Eu venho da Radial Leste, pego a alça para pegar 23 de maio, e em seguida logo em seguida tem um semáforo, um radar. Agora, que ali é faixa exclusiva de ônibus. Como é que você vai sair daquela faixa imediatamente para a segunda faixa seguinte, sendo que o trânsito não permite? Então, essas distorções, essas pegadinhas, que aí a gente fala assim, puxa vida, isso é uma pegada, é uma coisa maldosa, é feita com maldade ao usuário. E dá a impressão que o Gilmar Tato, ele não anda de automóvel. Então eu gostaria de fazer a seguinte proposta. Todos os secretários, todos, abdiquem do carro oficial, põem lá a plaquinha dele normal, andar com o carro dele normal. Se ele infringir a lei, paga a multa, como todos nós, né? Aí sim vai ver que não é bem assim, né? Porque com a placa fria, que não paga a multa, aí fica fácil de você falar. Seria mais rigoroso, uma bicicleta para cada um. Uma bicicleta para cada um, todos andarem de bicicleta, uma boa sugestão a O sua. prefeito mora aqui no Planalto Paulista, tem um acesso bom à prefeitura. Mas ele anda de helicóptero, né? Então fica mais fácil. Coronel Camilo. Eu penso da mesma forma que o Cimino, viu? Eu acho que há um exagero, faltou planejamento, faltou escutar um pouquinho, né? Essa administração se diz aí sempre que escuta todo mundo, e eu tive trabalhando na Câmara Municipal, vi que muitas audiências públicas, doutor Calanda, elas são feitas só para dizer que elas aconteceram, porque as sugestões acabam não sendo aproveitadas, né? Mas concordo plenamente. Tem faixas de ônibus que o ônibus às vezes no Tucuruvi lá, porque eu passo sempre que eu moro na Zona Norte, o ônibus tem que trocar, ele pega Domingos Calheiros lá uma rua e tem que trocar, o ônibus tem que ir para a direita e o carro tem que vir para a esquerda, né? Quando na curva, e dá uma confusão tremenda, ou seja, precisa estudar melhor. O caso da bicicleta, nem 7% me parece que usam aí, e a maioria usa por lazer, né? Não por trabalho. Não por trabalho, né? Nós não temos cultura de uso de bicicleta, não temos. Agora, voltando ao trânsito, o trânsito ele tem que cuidar realmente, é uma preocupação reduzir as mortes, e não tem como ser contra isso, né? Reduz a morte, é ótimo, a vida menos, mas tem que se preocupar também com a fluidez da cidade. Parou a cidade, nós paramos a cidade, o senhor não, né, qualquer lugar que o senhor vai, hoje o senhor não consegue andar. Então tem que pensar um pouquinho na fluidez da cidade, né, que isso também acaba, agora eu vou falar até para o meu lado, acaba trazendo, tudo bem, diminuir lá, mas em alguns lugares estou provocando congestionamento, estou dando oportunidade de novo para o criminoso agir nos semáforos, infelizmente, né? Infelizmente, está criando outros problemas na cidade. Então tem que ser vista como um todo, falta sim um pouco de planejamento. Agora, nós temos todos, né, e aí não só a prefeitura, nós como sociedade, rever um pouquinho, voltamos à educação, tem que ter lá, não só aquela, mas tem que ter uma matéria que ensine a trânsito nas escolas estaduais, né, nas escolas municipais, nas escolas particulares, porque hoje nós vamos fechar o ano provavelmente tendo mais mortes no homicídio doloso de trânsito, né, no estado de São Paulo, do homicídio culposo por trânsito do que o doloso. Em 2010 já aconteceu isso, tinha mais homicídio no trânsito do que o homicídio doloso, né? O culposo era maior. Então temos que pensar nisso, mas eu acho que a forma não é essa, precisa ser reavaliado. Além disso, me permite, orientar o pedestre, né? A gente está cansado de ver pedestres atravessando em lugar inapropriado.
Mas o pedestre Cansei é bem de ver orientado. senhoras, Ó, senhores. Mas o pedestre é bem orientado, com todo respeito, se me na tua Não opinião. tem não, nada. Cansei de ver aí. A senhora, ela põe o pé na rua, na avenida, ela não quer saber se vem automóvel, você é obrigado a parar, senão você acaba atropelando mesmo. Não Acho que posso- precisa uma orientação institucional, através da Mas mídia. a orientação é hoje em dia estica o braço que o Então, carro mas para. então, é isso que eu ia falar. Em Eu estava Brasília, no sim. comando, da PM, eu Em precisei Brasília, interferir na época, né? Falar com a prefeitura, falei, por favor, pare com essa propaganda. Onde tem semáforo, não adianta esticar a mãozinha, tem que respeitar o semáforo. Depois mudou a propaganda. A propaganda era bem essa mesmo, estica a mão que você pode passar. Mas volto aqui, Não pode, porque dá a impressão assim, o tirano, né? Aqui o povo tem que ser infeliz, tem que ser feliz. Quem não for feliz eu mato. Não pode ser assim, né? A gente Queria precisa... só- Doutor Calandra. Só lembrar que o prefeito Haddad, que é um grande amigo, uma grande personalidade, ele sustenta que esse regime de redução de velocidade foi copiado da Alemanha. Só falta trazer os alemães para cá. e a legislação de lá. Sim, né? é Porque- verdade. A consciência resto- dos alemães. O resto está muito bom. Eu acho que o estresse pode matar mais do que os acidentes de trânsito. O que realmente resolveria essa questão, e um amigo nosso comum, o hoje professor Regis de Oliveira, apresentou, nós colocamos isso na Constituição, a possibilidade da prefeitura ter uma justiça para determinados assuntos, o trânsito seria um deles, não é? Eu trago como exemplo a cidade de Los Angeles. Tem uma pessoa que vive em Los Angeles, passou no sinal vermelho, foi presa pela polícia, levada imediatamente para o juiz. A juíza já perguntou para a pessoa, o que a senhora quer? Pagar $500 de multa ou 1 ano de trabalhos forçados? Quer dizer, essa pessoa nunca mais vai chegar perto de um sinal que lhe seja desfavorável. Eu me recordo que eu estava nessa cidade, a pessoa chega para mim e fala assim, olha, o pedestre está pondo o pé na rua, não para, aqui não é Brasil. Não é? Porque isso educa a pessoa, uma multa pesada. E a polícia americana, ela aparece de onde você pensa que não existe ninguém. Você pensa que está passando lá, não tem policial, passou no sinal vermelho, excedeu velocidade, o policial está lá para te prender e levar perante o juiz. Então, essa aplicação da sanção imediata, ela Fundamental. vai educar mais do que 1000 palavras. Eu me lembro quando foi criada a regra do cinto de segurança e todo mundo se queixava, não sei o quê, quantas vidas o cinto de segurança salvou e havia uma penalidade muito grande, acho que ainda há até hoje, para quem não usasse o cinto de segurança. E agora nós estamos trabalhando para que o cinto de segurança seja usado também no banco traseiro. Eu acho que a justiça de trânsito não pode ser uma ficção distante, uma coisa que você recebe eletronicamente na sua casa, paga lá aquele valor e você não percebe que realmente você cometeu uma infração. E às vezes uma infração grave. O Cimino estava falando do pedestre. Nós, motoristas, temos que lembrar que há todo tipo de pessoa na rua. Essa é uma das maiores cidades do mundo. E às vezes a pessoa é idosa, às vezes a pessoa é deficiente, às vezes a pessoa é doente. Quantas vezes aqui na Avenida Paulista, você está do lado de cá, vê pessoa atravessando, uma pessoa com dificuldade de visão, com bengala, e não para para ajudar a pessoa a atravessar. Não é? Doutor Então- Calandra, o senhor citou aí, se nós formos pelo modelo americano, seriam cortes municipais. São os possível? condados americanos. Sim, né? sim, É mas possível. são cortes municipais. São. É possível É possível. estabelecer isso no Se Brasil? houver vontade política, está aqui. Ó, Não só é brilhante possível, como é deputado. fundamental. É, É fundamental. Nós temos que descentralizar. Sabe por quê? Temos que, só para terminar, teremos que ter os juizados de instrução, ou seja, não só para o Eu não trânsito. sei o nome, A né? mediação, a mediação daqueles pequenos conflitos, não pode isso judicializar. Teria que ser resolvido aí numa corte do município mesmo, já, olha, você está errado, você está certo. Aí se não concordar, sobe. Mas teria que ser, nós estamos muito, tem que ser mais célere. Instrução criminal, que é o nosso amigo Álvaro Lazzarini, Então, que eu acho que foi até seu professor na foi academia. tenente da Polícia Militar, Meu querido foi meu amigo. professor na academia. E que nós tanto defendemos o juizado de instrução criminal e acabou não
frutificando no Brasil, mas muita coisa seria evitada. O conflito de competência entre as polícias, a polícia militar atende a ocorrência, a polícia civil para investigar a ocorrência, às vezes não chega a conclusão nenhuma. Então, precisaria fortificar e unir as polícias nas suas ações. Isso não quer dizer extinguir polícia militar, nem extinguir polícia civil. Quer dizer dar dignidade operacional para as duas corporações. Além disso, se me permite só para concluir, diminuiu 50% o número de mortes. Diminuiu o valor do seguro do DPVAT? Acredito que não. Não, viu? aí não há informação. Mas tem que diminuir, uai. Simino, Coronel Camilo, Dr. Calandra, hoje o Estado decide sob pedido de reintegração de posse das escolas ocupadas por manifestantes contrários à reorganização escolar em São Paulo. Bom, Polícia gostaria só de Militar. comentar aí para todos aí. A Polícia Militar não é a Polícia Militar que vai tirar da escola, né? Normalmente ela vai ajudar o oficial de justiça, que vai fazer uma determinação judicial. E, na minha parte, eu tenho certeza absoluta, já até conversei isso com o nosso comandante, que é o Coronel Ricardo Gambaroni, aliás, um abraço para o nosso comandante. A polícia não deveria até intervir nisso, ela não quer intervir, ela vai cumprir uma ordem. Não só reintegração nas escolas, como qualquer reintegração de posse. A Polícia Militar, ela não é um trabalho que ela faça com vontade, é diferente de estar lá protegendo, estar prevenindo, estar fazendo combate à criminalidade, que é o que ela faz, gosta de fazer e para que foi treinada, né? A reintegração de posse tem todo um protocolo, é feito certinho, mas sempre deixa uma imagem ruim e as pessoas pensam que é a polícia. A polícia está simplesmente cumprindo uma determinação judicial. Nesse caso, só para terminar minha fala sobre isso, eu acho que isso poderia ser um pouquinho melhor discutido lá na Secretaria de Educação, para não chegarmos a esse ponto de sobrar de novo para a polícia resolver o problema na ponta da linha. O senhor foi aluno da Fernão Dias, né? Não, minha irmã, a Nega, né? Eu falo que ela tem esse apelido, porque ela é a mais branquinha de todas, mas a gente chamava ela de Neguinha, ficou com esse apelido. E ela vinha para casa chorando, desconsolada, lá do Fernão Dias, né? Eu morava ali na rua Francisco Leitão. O que foi, Nega? Eu tirei nota baixa. Tirei nota baixíssima. Aí minha mãe com ela lá na escola sabia que nota ela tinha tirado. 9,75 em física. Falei, eu ficava contente de ter só 0,75, você está chorando porque tirou 9,75. Doutor Calandra, a Cláudia de São Bernardo pergunta ao senhor se é seguro ser juiz no Brasil atualmente. Eu acho que toda profissão envolve risco. Eu tive o desprazer de ter 2 colegas de profissão assassinadas no período que eu fui presidente da MB, a Patrícia Scioli e outra colega no estado de Mato Grosso. Também tive junto do colega de São Paulo, que também foi assassinado, e o Alexandre lá no Espírito Santo também, o Machadinho em São Paulo. São episódios que marcam a vida da gente, né? Você tem que abraçar os familiares, proteger esses familiares e dar uma satisfação à população. É seguro ser juiz no Brasil. Eu acredito que a nossa segurança é garantida, em primeiro lugar, pela Constituição, em segundo lugar, pela nossa coragem. Eu sofri várias ameaças, mas nunca tive medo de ser juiz. Um país que tem juízes acovardados, a democracia já desapareceu desse país. Exemplo da Venezuela, onde uma juíza deu uma liminar, ficou 1 ano numa solitária condenada pela aquela pseudo-justiça venezuelana, Maria Fiune, e foi preciso uma missão internacional que nós participamos junto à OAB Federal para poder libertar essa mulher para ela pelo menos ir para uma prisão domiciliar. Lá, com certeza, não é seguro ser juiz. Quase que a missão fica. Uma pergunta para o Coronel Camilo, não sei quem está formulando a pergunta, mas como controlar os pancadões que não usam carros? Então vamos lá, essa lei que nós acabamos aí que o projeto está indo para lá, ela permite isso, não é só o carro. Desde que esteja em via pública ou em espaço público, espaço de acesso público. Então vamos exemplificar. Se tem um bar na sua residência, enquanto ele estiver dentro do bar, essa lei não vai pegar. Dentro do bar ainda é responsabilidade do PSIL. Mas se pegar
pôr as caixas de som lá na rua e fizer um som alto, a lei já pega. Se estiver dentro de um estacionamento, por exemplo, de um shopping, dentro de um posto de gasolina, e não é só no veículo, é o som, permite a apreensão do som, multa no dono do som, e se caso isso não for feito, apreende o som daquela pessoa. E se o som estiver no carro, aí sim, apreende o veículo também. Coronel, se o bar tem ali uma área externa, é considerado se dentro for de do bar? acesso público, se for restrito, é uma área externa, está delimitado, faz parte da área privada, Sim. não. Se for público, a lei pega. Todo espaço que seja de acesso público ou público. Sim. Então, por exemplo, se ele pôs a cadeirinha na calçada, a lei pega. Se a caixa de som estiver na calçada, pega. Se estiver dentro do bar, não. Mas se estiver na calçada, sim, porque está no espaço público. Agora, assim, só para deixar bem claro, se estiver dentro, muitos estão ligando, às vezes ligam para a polícia, para reclamar do som alto dentro da residência ou dentro de um bar. Essa lei não vai pegar esse tipo de caso. Isso tem que ser o psil. Coronel Camilo, agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Simino, Jornal da Zona Leste, continue com a sua atuação de sempre por aquela região toda. Muito obrigado pelo convite e fiquei feliz de ter na bancada pessoas tão ilustres. Doutor Calandra, o senhor enriquece o nosso debate. Obrigado, Zancopé. Obrigado, telespectadores e ouvintes desse importante veículo de comunicação, ao Jornal da Zona Leste. Meu sonho de consumo é um dia poder voltar para o Tatuapé, né? Opa! Porque morei um bom tempo lá, mas em razão do trânsito, esse tal trânsito que não anda de São Paulo, nem a 40, nem a 50, nem a 60, entrava no metrô para vir trabalhar no tribunal, eu entrava de um lado, me empurrava para o outro lado, acabava desembarcando sem querer, né? Então, quem sabe um dia, né? Agora já aposentado e sem tantas atividades, eu possa retornar para o meu O senhor é querido aposentado, mas integra quantos conselhos? o Conselho da Vale, que é a Ferrovia Norte-Sul. Estamos lá tentando botar a nossa direção, assumir agora há poucos dias. E estou também na Unifesp, acabei de ser eleito para o Conselho, devo fazer a primeira reunião no mês de dezembro. Quem sabe eu consiga curar alguma doença jurídica, porque as do corpo, quem tem que curar são os médicos. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.